Fala, turma! Eu sou André Schettino e estamos começando mais um episódio de Educação Física SA. Dessa vez em uma temporada mais do que especial sobre políticas públicas, gravada durante o Movimenta Minas, o encontro promovido pela Subsecretaria de Esportes de Minas Gerais, que reuniu gestores de centenas de municípios para debater os rumos do esporte em Minas Gerais. No primeiro episódio dessa temporada, eu e meu amigo Kleber Dias conversamos com Rafael Diniz, um gestor esportivo, estudioso das políticas públicas e que ocupa agora o cargo de superintendente de incentivo e fomento ao esporte da Subsecretaria de Esportes de Minas Gerais. Nesse episódio, nós conversamos sobre as principais ações das políticas esportivas de Minas, a importância das leis de incentivo e os desafios envolvendo a geração de dados para o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de esporte. Tá imperdível! Aproveita e sobe o som! Bom, Rafael, obrigado demais por você estar aqui com a gente. E nesse universo, quero começar com essa pergunta. Nesse universo de cargos do poder público, onde você tem secretários, subsecretários, você como superintendente de fomento ao esporte, qual que é o trabalho de um superintendente? André, obrigado pelo convite, Kleber. Para mim é uma honra estar participando mais uma vez desse programa. E agora numa posição diferente, né? No passado como empreendedor social e agora na posição aqui de superintendente de fomento e incentivo ao esporte de Minas Gerais, onde eu consigo agora dar escala no que eu fazia de âmbito local, de âmbito bem micro, né? Mas no caso específico aqui da superintendência na qual eu estou responsável, a gente está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDESE, que a gente tem a secretária Ale Portela, né? Como secretária da pasta, e a SEDESE é uma grande secretaria do governo de Minas Gerais. Então, lá dentro dessa secretaria, a gente tem 7 subsecretarias, sendo 6 temáticas, e uma dessas temáticas é esportes, que é a SUBESP, Subsecretaria de Esportes. Então, a gente tem um subsecretário, que é o Tomás Mendes, que é uma pessoa que tem feito total diferença no setor esportivo, e é a pessoa que, inclusive, convenceu a vir fazer parte da equipe. E aí, abaixo do subsecretário, a gente tem 2 superintendentes, sendo eu que cuido de 2 grandes programas, que é o ICMS Esportivo, que é um programa de devolução do recurso de ICMS do Estado para os municípios. Então, é uma política que a gente conversa com os 853 municípios de Minas Gerais. E a outra grande política é a Lei de Incentivo ao Esporte, que a gente conversa também de novo com os municípios, mas a gente conversa mais... um pouco mais com as organizações sociais que fazem esporte em Minas Gerais. Legal. E Rafael, quais que são os principais programas e ações do governo de estado atualmente com relação aos esportes? Então, como secretaria estadual, a gente tem uma missão de coordenar a política de esporte dentro do estado, né? E aí o grande desafio realmente é o tamanho do estado de Minas Gerais. Eu acho que a grande maioria das pessoas sabe que em território, a gente tem um território igual à França. Então, assim, você vê o tamanho do estado de Minas Gerais, com uma população superior ao Chile. Então, realmente, Minas Gerais é um país, e até brinco que falo que é o país Minas Gerais, né? Então, assim, e também é o estado de do Brasil que mais tem municípios, que são 853. Então, para que cada município não tente resolver seus problemas por si só, o que é muito difícil, seja pelo tamanho dos problemas que a gente tem enquanto país, mas também pelo recurso que o esporte tem disponível, então é importante que o Estado ele ajude nessa coordenação das políticas. Então, assim, o ICMS esportivo é a política mais estratégica que a gente tem, porque a gente faz a devolução do recurso do ICMS para os municípios, e grande parte dos municípios de Minas Gerais acabam tendo essa devolução como principal orçamento municipal de esporte. Então isso torna essa política muito estratégica, mas a gente tem outros programas que acontecem dentro da Secretaria de Esportes. A gente tem, por exemplo, o programa Geração Esportes, que é um modelo de escolinha de esporte, que é um modelo multiesportivo, que a gente tem várias modalidades esportivas,
e que a gente acha que é um programa interessante. E aí, por conta de ser um programa interessante, é o que a gente oferta para os municípios enquanto recurso estadual, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue atender todos os municípios, os 853, mas a ideia é que a gente vai fazendo rodízio desse programa pelos municípios até o momento que a gente consiga ter atendido todos. Enfim, a gente tem vários programas de atendimento e que a gente acaba mesclando, inclusive uma das metas nossas enquanto plano plurianual, né, que é nosso planejamento de médio prazo enquanto governo, é de realmente conseguir atender todos os municípios nesse mix de políticas públicas que a gente tem dentro da Esportes. Eu estou muito curioso com essa questão do ICMS esportivo, porque você comentou aí, né? 853 municípios e você falou que para algum deles é a principal fonte de renda para investimento no esporte. Mas como que funciona? Eu imagino que os municípios têm que cumprir alguns requisitos. Você consegue dar um panorama para a gente, assim, desses municípios do estado, se todos fazem uso, todos já se beneficiam, ou alguns ainda não estão prontos, não estão preparados, o que precisa? Fala um pouquinho aí para a gente. Ô André, a nossa missão é realmente conseguir alcançar os 853 municípios. Esse ano de 2025 é o ano que a gente chegou mais próximo disso, porque um pré-requisito para que os municípios participem dessa política é ter um conselho municipal de esporte ativo. E ser um conselho municipal ativo é realmente ter ele criado com seus membros nomeados e que tenha acontecido pelo menos 3 reuniões no ano, 3 reuniões registradas com ata, com pauta e tudo mais, né? Então, a gente tem pouco mais de 660 que em 2024 conseguiram comprovar que o Conselho esteve ativo. Então, isso habilita que agora, até o dia 30 de março desse ano, eles possam apresentar para o governo de Minas todas as atividades esportivas que aconteceram no ano de 2024 no município, esses 660 municípios habilitados. Eu até brinco e falo que é o imposto de renda do esporte, né? Porque a gente está... Nesse ano de 2025, a gente está avaliando o que foi feito no ano de 2024. Só que, ao mesmo tempo, no ano de 2025, os municípios já estão fazendo atividade esportiva. Então, eles não podem perder de vista que os conselhos têm que estar ativos para eles ficarem habilitados nesse ano de 2025, eles têm que fazer o registro que acontece no ano de 2025. Só que eles vão apresentar isso para a gente no ano de 2025, só no ano de 2026, para só... no ano seguinte, eles serem o retorno do valor do ICMS, né? Eu queria aproveitar que você está falando especificamente do ICMS esportivo e falar de uma outra iniciativa que é bem típica de Minas Gerais, porque o ICMS esportivo tem sido reconhecido como uma política inovadora de tentar usar um mecanismo fiscal, né, para tentar fomentar as práticas esportivas no município. Eu queria aproveitar para falar de um outro mecanismo também próprio de Minas, que tem em alguns outros estados, mas não todos, que é a Lei de Incentivo Estadual, que você também é um estudioso desse assunto, conhece bem. Qual que é a situação atual da Lei de Incentivo Estadual ao esporte, a importância dela, especialmente com relação a essa mudança que teve recentemente, que ampliou um pouco a quantidade de recursos que podem ser destinados ali por meio desse mecanismo, né? Boa. Mas eu queria só abrir um parênteses, que eu esqueci de comentar, que o ICMS esportivo, Minas Gerais, é o único estado do Brasil que tem essa política de devolução do recurso do ICMS pelo critério esporte. Então, isso nos torna diferente dos demais estados, e a gente tem essa política que consegue realmente induzir o município a desenvolver o esporte dentro do que a gente está pensando enquanto política estadual. Mas respondendo sobre essa questão da lei de incentivo, realmente esse ano é um ano muito especial, porque a lei de incentivo ela é de 2014, só que desde 2021 a gente vinha tendo um problema com o teto da renúncia fiscal, porque a lei de incentivo ela é um pouquinho diferente do ICMS esportivo, embora trabalhe também com o ICMS, mas ela trabalha com uma parte do ICMS que o Estado ele abre mão de arrecadar para que as instituições aprovem um projeto e busquem esse recurso junto à empresa. Então, a empresa, a instituição, né, seja prefeitura, organização social, ela aprova um projeto junto a gente.
aprovando esse projeto não quer dizer que ele vai ter o recurso, ele vai ter o direito de ir ao mercado, convencer a empresa, olha empresa, ao invés de você mandar seu recurso como imposto para o governo de Minas, por que você não deixa direto num projeto, você abraça esse projeto e você vai ver o que esse próprio recurso se materializando ali como esporte, né? Então assim, a gente trabalha com a lei de incentivo trabalha com essa parte da renúncia fiscal do ICMS, só que a gente tinha um problema de teto, que desde 2021 a gente vinha batendo no teto. Então, por mais que a gente tivesse bons projetos, faltava recurso. E isso porque o recurso disponibilizado era muito pequeno comparado com outros estados do Brasil ou outros estados do próprio Sudeste, né? E então, ano passado, houve um movimento junto à Assembleia, que foi bem sucedido, e tanto a Assembleia quanto o próprio governo acataram esse aumento, então a gente passa de 26 milhões disponíveis no ano de 2024 para 81 milhões, a gente triplicou o recurso disponível para a Lei de Incentivo ao Esporte. Mas para além de triplicar o recurso disponível, a gente também simplificou alguns processos, o que facilitou a entrada de novos executores, né, de novas organizações sociais participando desse programa, mas também assim, um funcionamento simplificado, porque por mais que aumente 3 vezes o recurso disponível, a equipe disponível enquanto Secretaria de Esportes para lidar com o programa continua sendo a mesma. Então a gente teve que rever o formato de funcionamento para que isso também não trouxesse uma sobrecarga para além do que a gente tem disponível de recurso humano, né? E aí a expectativa é muito grande. Nesses 3 primeiros meses a gente já manteve o mesmo fluxo do ano de 2024, porque o problema do teto aconteceu no mês de abril. Então, a expectativa é que a partir do mês de abril, do mês seguinte, realmente a gente não tenha a paralisação do recurso e tenha realmente esse aumento dos valores. O nosso desafio, e a gente tem sido até bastante provocado pela Fazenda, é realmente tentar chegar nesses 81 milhões. Eu não sei se a gente consegue esse ano ainda alcançar esse volume de recurso, porque envolve também um trabalho de trazer novas empresas para participarem do programa. E aí trazer novas empresas é realmente a gente fazer um trabalho de tornar a Lei de Incentivo ao Esporte mais conhecida entre o setor esportivo. Porque só com as empresas que a gente tem hoje participando, a gente não consegue alcançar esses valores, né? Existiriam projetos suficientes, o que não teriam eram empresas aportando recursos por meio da renúncia fiscal. Sim, porque o modelo que a gente adota, que é um modelo muito parecido que o governo federal tem, que inclusive assim, a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, ela foi a primeira e foi modelo para todos os outros estados depois criarem, né? A gente tem um mercado de projetos, então se aprova muito mais projeto do que recurso disponível. E aí, a partir desse tanto de projeto disponível, realmente existe a figura do lobista, né, o terceiro ou o captador de recurso, que é a pessoa que tenta vender aquele projeto para a empresa, né? Inclusive ele é remunerado pelo próprio projeto, né? Isso já é previsto dentro da lei. Então, assim, o projeto em si não é o problema. A gente pode até entrar na discussão, será que todos os projetos são bons? Não sei, existe uma margem de melhoria dos projetos, mas não é por falta de projeto. Então, realmente, a gente tem uma questão de convencimento para trazer novas empresas. E até assim, me atrevo a falar que a gente tem um desafio, por exemplo, o sul de Minas. O sul de Minas é a segunda região mais rica do estado de Minas Gerais, mas não é a segunda região que mais tem projetos de lei de incentivo em funcionamento. Então isso já é um indicativo, olha, a gente tem um trabalho de realmente aumentar o convencimento do empresariado do sul de Minas a participar mais. Só que o sul de Minas, que é minha família do sul de Minas, eu falo com um pouco mais de conhecimento, é uma região do estado onde as pessoas são mais conservadores, são mais tradicionais, então que existe um certo receio, às vezes, do empresariado. Olha, será que se eu apoiar um projeto de lei de incentivo, corre o risco de eu ter uma maior fiscalização pela Fazenda? E aí é um trabalho que a gente tem que fazer de desconstrução disso, porque na verdade a lei de incentivo ela vai sempre trabalhar sobre o recurso que já é informado pelas empresas. Se há sonegação ou não, isso é um trabalho que a Fazenda vai fazer independente de lei de incentivo ao esporte, cultura ou qualquer outro mecanismo de incentivo fiscal, né? Sim. Isso que você comentou aí de regiões do estado com participações diferentes ali
na política do esporte me fez levantar uma questão. Você comentou antes também, na pergunta anterior, logo no início do nosso papo aqui, sobre alguns projetos que aconteceriam em sistema de rodízio por algumas cidades. Como que é essa relação da secretaria com os municípios? O que eu quero dizer? Tem muita levantada de mão? Os municípios chegam para vocês e falam, eu quero, e vocês não dão conta de atender? Ou é o contrário? Vocês têm que ir para os municípios e falar, vocês querem? Tem aqui. Como que acontece isso? E um ponto importante também, quando a gente está falando de Minas Gerais e seus 853 municípios, a gente tem muitos municípios com pouquíssimos habitantes. Então, como que fica, né? Qual que é a diferença de desenvolver um projeto esportivo em Uberlândia ou então numa cidade de 8 mil habitantes, entende? Quais são os desafios? Não, boa pergunta, André. Esse é um dos primeiros desafios que eu tenho tido internamente aqui junto à Secretaria de Esportes, né? A Subsecretaria de Esportes. Porque tradicionalmente a gente vinha sempre num diálogo igual para todo mundo. Só que, realmente, Minas Gerais os municípios são muito diferentes uns dos outros, né? Tanto que a gente tem um dos municípios com menor população do Brasil, né? Tá em Minas Gerais. Então, assim, eu tenho tentado provocar a equipe que é importante a gente criar personas, perfis de municípios, a gente personalizar essa conversa. Porque, assim, a gente não consegue conversar de forma única com cada município, porque são 853. Então, realmente, a gente tem que criar um grupo de municípios que são parecidos. A gente tende a achar que é o tamanho populacional que vai definir, porque algumas pesquisas até falam que o aparato burocrático municipal ele é muito parecido né, até 20 mil habitantes, sabe? Então, assim, a gente tende a achar que essa criação da persona que a gente está tentando fazer vai ser muito pelo tamanho do município. E a partir desse estabelecimento da persona, realmente a gente vai sair para fazer as capacitações, qualificações nesse formato. Só que isso é um desafio porque, beleza, eu estabeleço personas pelo tamanho dos municípios. Só que não que eu vou para os territórios fazer a capacitação, fazer essas conversas, o território ele não é organizado dessa forma. Minas Gerais, pelo IBGE, está dividido em 13 territórios, mas a CEDESE, para estar mais próxima, ela acabou dividindo isso em 22 territórios. Cada território desse acaba tendo, ele não consegue resguardar essa questão populacional. Ele vai ter, alguns municípios têm até 20 mil, outros até 40, outros até 100, enfim. Então, assim, esse tem sido o desafio interno. Olha, beleza, vou estabelecer personas que no formato online vai funcionar muito bem, mas eu vou ter que ir no território, que é importante a gente estar no território, conversando esse tete-a-tete, né? Mas no território esse formato não vai funcionar tão bem, porque aí eu vou misturar de novo os perfis. E aí é o momento que a gente está discutindo internamente também. Olha, então será que a gente tem que ter dois tipos de perfis? E aí como é que a gente vai tratar isso no dia de hoje? A gente vai ter 2 momentos de encontro, sabe? Um encontro com municípios que tem uma máquina burocrática menor. E aí quando eu falo até aparato burocrático, a literatura tem falado que assim, de setores que lidam com o esporte que tem de 1 a 3 pessoas. Então assim, e aí outra curiosidade também, que é de 1 a 3 pessoas lidando, e aí são secretarias de múltiplos objetos, né? Então lida com o esporte, mas também lida com a cultura, lida com o turismo, com a juventude. E aí, assim, inclusive esse é um dos cuidados que a gente tem que ter e que a gente já tem se demandado, porque a gente está aí batendo a porta do encerramento do prazo do ICMS esportivo. E muitos municípios têm conversado com a gente, já têm solicitado, demandado isso. Olha, Rafael, existe a possibilidade de prorrogação? Porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo esporte, a gente também está fazendo ICMS cultural, a gente também está fazendo ICMS do turismo. Então, assim, eu acho que é importante a secretaria estar atenta a essa sensibilidade dessa conversa com os municípios, porque senão faz sentido para a política pública a gente excluir a participação ou não ter entregue tudo que o município tem de registro esportivo, porque senão assim, para de fazer sentido a política pública, né? E talvez você pudesse explicar melhor para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, essa coisa do prazo de validade do ICMS esportivo por causa das reformas tributárias. Explica para quem não está
inteiradas sobre isso? O que está rolando? Boa, Cléber, trazendo esse spoiler. Esse ano é um ano que a gente estava até evitando falar um pouco disso, porque é o primeiro ano das novas gestões municipais, né? Que ano passado a gente teve as eleições municipais, né? E aí em Minas Gerais a gente tem um pouco mais, 50% das prefeituras teve troca de prefeitos. Com isso a gente tem um pouco mais da metade dos municípios com novos gestores municipais, mas mesmo aquele que mantiveram os prefeitos que foram reeleição, existe uma expectativa de aumento, né? Então, assim, a gente tem muito dado a mão para esses municípios, esses novos secretários, então a gente não vinha tratando muito desse tema, mas é importante, a gente estava guardando isso para 2026, porque a reforma tributária que foi feita no âmbito federal, né, pelo Congresso, ele realmente extingue o ICMS e cria 2 novos impostos, né? E aí, o ICMS, por mais que o Estado arrecade o ICMS, 1/4 desse valor é devolvido aos municípios, né? E aí, grande parte dos municípios são dependentes desses repasses de recurso, né? O ICMS esportivo, até 2000... E aí, assim, o ICMS ele acaba efetivamente em 2033, só que ele começa, a partir de 2029, ele começa um processo de término, né, de transição. Será gradativo, né, a extinção dele. Isso. A lei de incentivo ao esporte, que trata da isenção fiscal, a partir de 2029 ela se encerra, porque não se pode haver mais isenções fiscais vinculadas ao ICMS. Então, realmente, a gente conseguiu aumentar o valor do ICMS da lei de incentivo ao esporte, mas que é um recurso que vai ter vida curta. Então, que realmente a gente comemorou, mas já tem que estar trabalhando assim, quais serão as formas para compensar isso, né? Mas lembrando que tanto o esporte quanto a cultura, e aí você tinha perguntado quantos estados no Brasil que tem lei de incentivo ao esporte, né? São 20 estados no Brasil que tem a lei de incentivo ao esporte vinculada ao ICMS, né? Então, assim... existe toda uma cadeia produtiva, tanto do esporte quanto da cultura, dependente desse tipo de recurso. E aí a extinção, eu acho que não traz grandes soluções. Então, assim, a gente em algum momento vai ter que conversar sobre isso. No caso do ICMS esportivo, ele tem uma vida um pouco mais longa. O ICMS ele acaba em 33, só que a gente tem uma defasagem de 2 anos de repasse do recurso. Então, até 2031... o programa funciona, mas aí 31 vai ser o último ano, porque no ano de 32 e 33 eu estou fazendo repasse dos anos anteriores. Então, assim, a política se encerra. E aí, assim, a gente tem conversado internamente, mas ainda é um pouco embrionário, mas que é importante... de programas como, por exemplo, Geração Esporte, que eu chego lá com uma escolinha de esporte, a gente mudar um pouco o foco que hoje é dado. A gente olha muito para o beneficiário final, que é importante olhar para esse beneficiário final, mas eu acho que tem que ser feito um trabalho também de convencimento do prefeito que, olha, esse programa, ele traz benefícios. Então, enquanto benefício à população, e aí seja benefício tanto no âmbito da educação, quanto no âmbito da saúde, é importante o município abraçar de alguma forma e incluir esse programa no seu orçamento municipal, que me permita que realmente esse programa que é previsto para 2 anos de financiamento estadual, ele possa realmente sair para que depois de 2 anos esse recurso eu migre para outro município. Mas eu avaliar o resultado não só pelo que os beneficiários falam, mas pela realmente o município está absorvendo esse programa, esse projeto como algo municipal mesmo, né? Que inclusive, assim, eu até comento, é um programa que não faz parte da minha superintendência, mas como a gente está todo mundo aqui integrado, eu tenho feito essas provocações, porque é um programa muito parecido com o que o governo federal tinha no passado e retornou recentemente, que é o programa Segundo Tempo. E aí o Segundo Tempo também, ele vinha lá, o governo federal dava recurso para 2 anos de programa, só que a ideia era a municipalização daquele programa. Só que como isso não foi feito de uma forma... talvez tão adequada, né, de realmente haver o convencimento do gestor municipal que vale a pena investir no esporte, a grande maioria dos projetos, dos programas do Segundo Tempo, ele encerrou o recurso federal, se encerrou o programa, então assim, inclusive, acabou.
E aí um dos indicadores foi que realmente um projeto fracassado, não no sentido que a entrega era ruim, mas é que realmente poucos municípios conseguiram dar continuidade naquilo, né? Você falou desse registro histórico das ações de esporte dos municípios e a gente está às vésperas de um grande evento aqui na Secretaria, que foi inclusive o motivador dessa série especial aqui, que é o Movimenta Minas. O que a gente pode esperar desse evento? O que foi pensado nesse evento? Boa, André, sim. E até aproveitar para, mais uma vez, agradecer, né, a disponibilidade e interesse de participar e cobrir essa temporada com a motivação do Movimenta Minas, né? Então, o Movimento Minas a gente está com expectativa muito alta, inclusive já estamos com as inscrições esgotadas, né, do auditório auditório JK, aqui na cidade administrativa, né? E a ideia é isso, realmente essa aproximação dos municípios para acolhimento desses novos gestores municipais de esporte, né? O Movimento Minas, assim, originalmente ele surge para ser entrega, o fechamento de um movimento maior que foi feito em 2023, que foi o FORTE, que foi o Fórum de Temáticas Esportivas, onde a equipe que estava na época rodou as 15 regiões de Minas Gerais, encontrando as lideranças esportivas e fazendo um levantamento meio que diagnóstico sobre quais eram as demandas e as coisas e as questões que quem está envolvido com o esporte esperava da Secretaria de Esporte. Aí a Secretaria não conseguiu fazer, a Secretaria Estadual não conseguiu fazer essa entrega no ano de 2024, muito por conta do período eleitoral, que os anos pares são anos difíceis para quem está dentro do poder público. Então, nesse ano de 2025, a gente vai estar fazendo esse evento, o Movimenta Minas, para fazer essa devolutiva dessas 15 passagens do Forte em regionais de Minas Gerais. Só que a gente viu que era uma oportunidade também de não só fazer uma devolutiva do Forte, mas também se aproximar dos gestores e trazer temáticas sobre a gestão esportiva para esses gestores municipais, né? Então, assim, a gente vai ter a oportunidade de escutar casos de sucesso na gestão municipal em alguns municípios. A gente vai ter o Wilson de Muzambinho, que vai falar um pouquinho da trajetória dele ali com o ICMS esportivo, que ele que é um município que sai da pontuação 0 para ser um destaque, e aí como destaque ele vai ter um recurso muito bom para fazer a gestão esportiva. A gente vai ter o Juarez de Três Corações, que vai falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência, e vai falar especificamente de um programa que eles receberam nosso, e como isso conseguiu mudar o olhar do atendimento especializado à pessoa com deficiência dentro do território, dentro do município, que acabou influenciando um pouco da região também. Teremos a Luísa Cupertino, que é uma colega de curso de mestrado, né, de programa, então assim, que está como gestora lá em Itabira, e vai falar um pouquinho do Sistema Municipal de Esportes de Itabira. Temos também o Wesley, que é um caso bem legal, vai contar um pouquinho porque geralmente a gente está sempre falando sobre secretarias, mas lá em Araguari, eles resolveram criar uma fundação de esporte, e aí o Wesley vai contar um pouquinho. Então, assim, são casos de sucesso, com visões um pouco diferentes, porque são municípios, e aí você viu que são municípios em territórios diferentes aqui de Minas Gerais, que vão trazer um pouquinho dessa história, que eu acho que para instigar e até incentivar os demais. Então, assim, a gente está uma expectativa muito boa desse evento. E parte da programação que você já adiantou aqui um pouco agora nessa sua resposta, alguns desses casos de sucesso, eles tiveram sucesso em parte porque conseguiram se relacionar com instituições de ensino superior ou com instituições de pesquisa, como é o caso de Itabira, que estabeleceu um convênio por consultorias de pesquisa até formada por ex-alunos da UFRG, e também o caso de Muzambinho, que na elaboração do plano municipal da cidade fez ali um convênio com o Instituto Federal de Muzambinho para que eles apoiassem a Secretaria Municipal da cidade na elaboração do plano municipal. E aí eu queria te perguntar como é que você vê, porque eu sei que isso é uma preocupação que você tem, até pela sua formação, a questão da gestão e produção de dados com relação à política de esportes, quais são os desafios que tem aí e o que você vê que pode ser feito no sentido de usar
novas pesquisas, o Parque Tecnológico de Minas Gerais, para tentar aprimorar as políticas aqui da região? Boa, Kleber. Eu acho assim, a minha própria chegada na Subsecretaria de Esportes é um pouco dessa integração, né? Da gente, esses saberes acadêmicos ou saberes práticos que precisam andar junto com a gestão pública, sabe? Então eu vejo assim, a minha chegada, o esforço que o subsecretário Tomás teve em me trazer, né? O convite, enfim, é muito nesse sentido de realmente integração. E aí eu, como um bom filho da universidade, né, como que passei pelo mestrado e doutorado, pesquisando política pública, para mim não faz sentido esses saberes estarem armazenados dentro de um campus, dentro dos livros, então isso realmente tem que sair. E é legal que a gente vai perceber durante as palestras, durante essa temporada, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que de forma direta ou indireta, as universidades ou faculdades de formação, elas têm papel nesses casos de sucesso, seja realmente através de uma parceria formal, seja um termo de cooperação técnica junto à secretaria municipal, ou seja realmente pessoas que estão ocupando cargos de liderança, mas que continuam tendo diálogo com a academia. Então, realmente, eu acho que essa integração de saberes é o sucesso para que realmente a gente consiga evoluir enquanto setor esportivo. E eu gosto sempre de enfatizar, né? Porque, assim, o esporte, como política pública, é algo muito recente, né? A gente se espelha muito na cultura, mas a cultura é direito social desde a Constituição de 34, né? O esporte foi reconhecido só em 88, na Constituição de 88, mas efetivamente a existência do Ministério do Esporte em 2003, ele é um marco para o setor, né? Que realmente a gente passa a ter um órgão fazendo políticas públicas. Então, assim, é tudo muito recente. E aí, assim, eu acho que esse desafio de uma política recente, de uma discussão recente, e aí, assim, a gente realmente encampar enquanto secretaria e levar isso para os municípios, né? Você comentou aí de grandes desafios, eu tenho uma última pergunta que é justamente nesse sentido, que é falar sobre os desafios do futuro, né? O Movimento Minas está aí, já é presente, mas em tudo que vocês têm programado para essa gestão aí na secretaria, o que mais vocês querem fazer? O que vocês esperam fazer? Então, a gente está bem satisfeito assim, com esse ano de 2025, né? Que temos 3 recordes aí, né? Tivemos o recorde do GENG, dos Jogos Escolares, pela primeira vez na história. Os 853 municípios de Minas Gerais estão participando dos Jogos Escolares. A Lei de Incentivo, a gente conseguiu bater o recorde de projetos apresentados, foram quase 700 projetos apresentados. E a próprio ICMS esportivo, a gente está para fechar aí, mas a quantidade de conselhos municipais conseguiram comprovar o funcionamento de 2024, 660, já é um número recorde. Então, realmente, assim, a gente tem tentado bater recordes, mas não só pelos recordes, porque realmente qualquer coisa bem sucedida no estado de Minas Gerais, pelo tamanho do estado, ele acaba se tornando um recorde. E aí, eu tenho um desafio, que tem feito essas provocações internas como pesquisador, de realmente eu acho que é possível a gente melhorar um pouco mais as nossas políticas. Porque na hora que eu olho individualmente para cada política esportiva, ela é muito bem executada. Só que na hora que eu monto esse sarau de políticas, eu não consigo ainda enxergar essa entrega de longo prazo, sabe, que é feita. E aí isso passa por uma construção melhor, assim, de qual é esse esporte que o futuro de Minas Gerais quer, sabe? E aí eu acho que isso ainda cabe uma construção, mas que não é uma construção que a gente vai fazer de forma sozinha, por isso que acho que é importante essa aproximação com os municípios, que é uma construção coletiva, é uma construção de realmente algo significativo. E eu tenho até sempre comentado que eu acho que o esporte ele é importante por si só, né? Que às vezes a gente fica tentando achar justificativo no esporte por outros direitos sociais, seja esporte, seja educação, saúde, né? Mas eu acho que a gente também tem
por mais que o esporte ele tem que ser reconhecido como direito nele mesmo, eu acho que a gente tem que se reconhecer na educação, na cultura, na saúde, de que forma a gente consegue efetivamente contribuir para essas políticas, que isso nos ajuda na conquista de orçamento, sabe? Porque o orçamento não é um orçamento público, ele não é um objeto neutro, ele é uma arena de disputa. E aí, para um país, para um estado onde a gente tem diversos problemas a serem resolvidos, a gente tem que mostrar que realmente o esporte não é uma perfumaria, ele é um direito social que traz benefícios não só por ele mesmo, mas em outras áreas do social, né? Tanto econômico também, né? Muito legal, Rafael. Obrigado, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui nessa conversa espetacular, super instrutiva. Obrigado também por você abrir aqui a porta do Movimenta Minas para que a gente pudesse conversar com outras pessoas, aproveitando essa oportunidade de ter aqui centenas de gestores públicos de Minas Gerais inteiro, esse país chamado Minas Gerais, como você costuma dizer, e abrir aqui as portas da CEDES, da Cidade Administrativa, para a gente poder disseminar conhecimento e informação, que esse é o propósito da Educação Física S.A. E mais ainda, obrigado, já dando aqui um spoiler, por aceitar o nosso convite de participar conosco dos próximos episódios. Nós teremos mais 4 episódios muito importantes, onde nós vamos conversar com a secretária de Esportes de Itabira, com o secretário de Esportes de Muzambinho, com o atual vice-prefeito de Araguari, mas que já foi presidente da Fundação Municipal de Esportes e Paradesporto de Araguari, além do secretário de Três Corações, que tem uma referência aqui em Minas Gerais sobre trabalho com paradesporto. Então, nesses próximos 4 episódios, o Rafael vai me substituir aqui na bancada dos entrevistadores, aproveitando, né, essa experiência prática que ele tem como gestor público de esportes, gestor de associações, mas também como acadêmico, como um grande estudioso de políticas públicas, apenas aprimorando a qualidade do nosso material. Tudo isso para vocês poderem aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível. Os endereços, né, e os links do perfil do Instagram, tanto pessoal do Rafael quanto da CEDES, para que você possa acompanhar as iniciativas da CEDES, se atualizar, vão estar disponíveis aqui na descrição do episódio. Então nos acompanha aí no Instagram, no Spotify e no YouTube, porque vai vir muito conteúdo bom por aí. Fica com a gente e até a próxima. Boa semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Obrigado, Rafael. Valeu, meu irmão. Não sei se eu não assisti a altura, não. Valeu, com certeza. Vai ser ótimo. Isso é o que nós vamos ver. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Muito bom.